Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar sobre de que maneira nós vemos as coisas. Às vezes nós conseguimos ver algumas coisas superficialmente. Só assim, mais ou menos, eu estou vendo isso, aquilo. Mas o que eu estou vendo é real? O que eu estou vendo está certo? O que está acontecendo, o que eu estou vendo? Tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Não é ver simplesmente com os olhos, mas é ver com o coração. E eu queria falar sobre Paulo. No livro de Atos, no capítulo 9, Paulo está ali com as cartas das sinagogas para ir a Damasco. O que era que ele ia fazer em Damasco? Perseguir os cristãos. Paulo via os cristãos de uma maneira, que ele não concordava, ele não aceitava os cristãos, ele perseguia, ele prendia, se fosse preciso ele até matava. Era assim que Paulo via os cristãos. Até então, quando ele está ali com as cartas ali das sinagogas para ir a Damasco, no meio do caminho, uma luz muito forte faz com que Paulo caia. E quando Paulo cai, ele fica cego. Geralmente quando a pessoa cai, pode quebrar um braço, uma perna, né? Mas Paulo, ele caiu e ficou cego. Aí ele escutou uma voz. Paulo, Paulo. Ou Saulo, Saulo, né? Por que me persegues? Aí Paulo disse, quem és tu? Aí a voz disse, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Então, Paulo caiu e ficou cego, mas ele escutou. Ele não estava morto, ele caiu, ficou cego. E eu quero dizer a você o seguinte, nunca aponte o dedo para quem caiu, porque muitas vezes aquele que caiu escuta bem melhor do que certas pessoas que se acham que estão em pé. Tem pessoas que dizem, eu estou em pé, mas tem pessoas que caiu e escuta melhor e escuta mais. Paulo escutou a voz de Jesus. Paulo, Paulo, por que me persegues? Então, ele estava cego, mas ele estava escutando. Porque Deus não quer que a gente olhe somente para fora. Nós precisamos, em primeiro lugar, olhar para dentro. Paulo só via as coisas por fora, as coisas superficial. Ele via os cristãos como uma ameaça. Então ele perseguia, prendia, matava. Mas quando ele começou a olhar para dentro, por causa daquela luz forte, aí ele, 3 dias depois, ele voltou a enxergar. Ele ficou sem comer e sem beber durante 3 dias. Mas ao cair, ele escutou a voz de Deus. Pense nisso. Às vezes nós caímos e escutamos a voz de Deus. E tem pessoas que passam 10, 20, 30 anos dizendo, eu estou em pé. Está de pé? Mas está ouvindo realmente? Paulo caiu e ficou cego, mas escutou a voz de Jesus. Me lembrei agora ali da passagem lá de Gênesis. Adão e Eva estavam vivos. Ouviu a voz da serpente e morreram. Morreram porque foram obedecer à serpente. Eles morreram. Lázaro estava morto fazia 4 dias. Ouviu a voz de Jesus e ressuscitou. Aí onde está a diferença? Às vezes a pessoa caiu, mas está ouvindo a voz de Deus. E tem pessoas que estão em pé e ainda não ouviram a voz de Deus. É preciso às vezes a gente ficar cego diante do que está ao nosso redor, para poder primeiro enxergar o que está dentro de nós e depois ver o que está ao nosso redor. Tem pessoas que vê,
o que está ao redor e diz: está tudo bem. Ou talvez se faz que está vendo. Então, Adão e Eva estavam vivos, escutaram a voz da serpente e morreram. Lázaro estava morto 4 dias, ouviu a voz de Jesus e ressuscitou. Lázaro estava morto. Paulo não morreu. Ali quando ele caiu, Paulo simplesmente ficou cego, porque Deus queria que ele enxergasse o que tinha dentro dele, para depois ver os cristãos de outra maneira. E foi isso que aconteceu. Quando Paulo voltou a enxergar, agora ele teve 2 recuperações, né? A vista, fisicamente, e agora a visão espiritual. As 2 cegueiras Paulo precisou ter para poder enxergar melhor as coisas. Tem pessoas que dizem: eu estou em pé, mas será que está ouvindo a voz de Deus? Eu estou vendo, mas será que está aprendendo? Essa é a diferença de quem caiu, mas ouviu. A diferença de pessoas que estão em pé, mas não estão conseguindo ouvir. Paulo caiu, ficou cego, mas ouviu a voz de Jesus. Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Que nós possamos meditar sobre como nós vemos as coisas. Precisamos, em primeiro lugar, ver o que está dentro de nós e não fazer vista grossa para o que está ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, que nós possamos refletir nessa mensagem sobre a visão espiritual. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém e amém.